achei legal tu falar da importância, né, da Dona Eloá, tua mãe, né, na tua escolha, no teu processo de relação com a música. Eu fiquei, desde o primeiro momento que a gente foi na tua casa, se eu não me engano, eu fui a primeira vez na tua casa para a gente gravar um vídeo sobre o 20 de novembro. Eu acho que foi aquele primeiro momento que eu fui na tua casa. E eu lembro que tanto eu quanto as pessoas que foram lá para gravar ficaram tão encantados com a tua mãe, assim, né, com a vivacidade dela, a lucidez, enfim, a quantidade de coisas que ela diz que se propõe a fazer em prol da comunidade. Assim, a gente ficou realmente muito encantado e agora também, né, agora na eleição eu tive a oportunidade também de conviver em alguns momentos com ela também, e reforça essa admiração que eu tenho por ela, por ti, pela família de vocês, assim, né, e acho magnífica essa relação de vocês, acho magnífico ela, assim, né, e tem uma coisa que, de um dos dias, eu não, acho que tu talvez nem presenciou isso, de um dos dias que estava esperando ali na frente da casa de vocês, para a gente sair para provavelmente alguma entrevista, alguma coisa. Eu lembro de conversar com ela sobre política, sobre racismo, e ela, né, falando, né, sobre várias questões. E mais uma frase que ela me falou, e aí eu não sei se eu tenho autorização para falar hoje, mas eu lembro que eu já falei em outros momentos, foi ela refletindo em relação à infância dela, a gente falando sobre racismo, como a sociedade vê as pessoas negras, e ela falando sobre a infância dela. E uma frase que ela me falou, que eu fiquei pensando, refletindo muitas vezes, ela disse, olha, eu já nasci ventre livre, né? Agora eu não lembro se ela disse minha mãe ou minha avó, que foi escravizada. Mas a frase em si é a seguinte, que ela me disse, eu nasci ventre livre, mas ainda assim a gente sentia o cheiro de outros momentos, daquele outro momento da escravidão. Eu fiquei pensando sobre isso, assim, muitas vezes, sobre essa percepção, que é uma percepção social, uma percepção política, sabe, por mais que tenha havido a tal da libertação, né, da chamada, né, abolição, né, que a gente contesta no movimento negro, né, veementemente, a gente sabe que o viver em sociedade, né, sendo uma pessoa negra, é viver sobre preconceito. E ela ter dito isso, assim, né, eu fiquei pensando sobre isso, sentir o cheiro de um período de escravidão, de um período de opressão, né, e violência contra as pessoas negras. E esse foi um dos momentos que eu lembro, assim, da gente de ter conversado com ela, e achei muito interessante ter falado sobre a influência e a importância dela no teu processo de escolha daquilo que foi, né, que tu faz, da tua profissão, né, daquilo que tu faz para, né, da tua atuação, que não deixa de ser uma atuação política, atuação na música. E aí, né, como a gente não tem como fugir de falar de política, uma coisa que eu também fico curioso de perguntar para ti é, tu, né, quando tu decide, a tua filiação no PSOL, se eu não me engano, é em 2005, talvez, não tenho certeza em que ano tu te filias no PSOL, mas certamente tu já tinha, né, Não, não, é uma trajetória. 2005 não, desculpa, 2015, desculpa. 2015. 2015, por aí, 2014. Tu já tinha, né, um bom trajeto de carreira como música, já é conhecida na cidade como cantora, e a gente vive um pouco de essa ideia de que daqui a pouco o artista ele não tem que se envolver tão diretamente, tá afiliado num partido político. Isso existe ainda um pouco, embora a gente vê, né, movimentos de alguns artistas se posicionando. Parece que por vezes talvez seja mais cômodo determinadas personalidades não se posicionar. Acho que esse é um processo de, enfim, de discussão, né? Tem tanto quem não se posiciona e quem se posiciona.
Mas no teu caso, eu fico curioso de pensar o que te levou a primeiro pensar em se filiar num partido político e depois por que tu escolheu esse especificamente, né? Por que tu vai escolher o partido como um pessoal? Eu avalio que, né, no momento que tu te filias, já sendo uma pessoa conhecida na cidade, que talvez possivelmente tu tenha recebido convite, inclusive, de outros partidos para se filiar, partidos que talvez te prometessem uma possibilidade daqui a pouco né, dinheiro, eleição, coisas nesse sentido. Mas isso que eu fico curioso de te perguntar, assim, por que naquele momento tu decide filiar num partido político e por que a tua escolha desse especificamente? Assim, Júlio, antes de responder essa questão, por que me filiar a um partido político e por que ao PSOL, eu só vou resgatar um pouquinho uma fala tua a respeito da tua conversa com a mãe, né? No caso, a bisavó, ela chegou a conhecer a bisavó dela, que foi escrava, né? Uhum. E no caso, que seria a minha tria-avó ou tataravó, né? Sim, Ela era uma pessoa que ela já não tinha um olho, porque chegou do seu trabalho na senzala, foi dormir ali na sua cama de palha e tinha uma cobra. E essa cobra picou, né, o seu olho, e ali, né, aquela comunidade negra que morava na mesma senzala que ela, para ela não morrer, né, fizeram alguns procedimentos com ervas e coisa e tal, mas ela perdeu aquele olho, né? Porque a gente sabe que, em hipótese alguma, né, se pensava num socorro, né, para uma pessoa negra. Se ela se machucasse, dependendo do que fosse acontecer, tu fica aí para morrer, né? Então, a mãe conheceu, né, ela, então, eu acho que quando ela fala, né, que sentiu o cheiro, né, daquele outro passado, é porque muitas coisas ainda que dava para perceber durante a infância dela são coisas que hoje ainda são presentes na nossa vida, né? E são coisas que, infelizmente, com, né, este governo que nós temos federal, né, as pessoas esqueceram completamente, né, não sei nem se a palavra é vergonha, mas elas não têm, né, nenhum tipo de vergonha de demonstrar o seu racismo hoje em dia. Né? Nós temos as redes sociais, onde os negros e negras são atacadas, nós temos ações, né, na sociedade como um todo. Então, hoje, a questão do racismo, ela se coloca presente no nosso dia a dia, numa forma não menos, né, cruel do que era na época da escravidão. Ela tem outros meios e outras formas, né, de acontecer. Então, eu acredito por isso que a minha mãe, né, comentou isso contigo, e eu tenho um acordo com ela. Né? Ela teve esse ano assim, um episódio que ela teve, né, um problema de saúde, a grande preocupação dela é se ela iria ficar um pouco esquecida das coisas, né? Mas graças a Deus ela conseguiu se recuperar e ela tem uma memória muito boa e a gente fica muito grato por poder conviver com ela, né? Com a lucidez que ela tem e aprender, né? Porque é importante a gente ouvir os mais experientes. Então, só para fazer um parênteses, aquele teu comentário. E às sim. vezes eu fico Dani, só pensando, uma né? coisinha, desculpa. Só para quem está nos ouvindo e nos vendo, qual a idade da dona Se é que ela autoriza ser revelada? Não, ela autoriza sempre, porque ela adora dizer a idade dela. A mãe está com 92 anos.
E às Maravilhoso, vezes, maravilhoso. quando ela reclama que ela sente alguma coisinha, porque me dói aqui, eu disse assim, mas, poxa, tu é quase da idade dos prédios tombados de Pelotas, tu tem que sentir alguma coisa. Mas tu sabes, Júlia, que às vezes eu fico pensando, quando eu estou conversando com ela, né? Aí tu imagina assim, ela está com 92, eu daqui a 2 meses, se Deus quiser, eu faço 50 anos, e aí se nós, porque às vezes se fala, né, em, em abolição, né? Mas o tempo que a gente teve de escravidão é muito maior que o tempo de Sim, abolição, né? E aí o tempo que nós temos assim idade é um tempo, se nós formos analisar, é uma idade que, de certa forma, tem uma tendência ainda a te aproximar, né, daquela, como é que eu vou te dizer, desses episódios, né, que aconteceram dentro da escravidão, porque nós temos pouco tempo de abolição, né? De uma abolição que é mais algo que foi bonito nos livros, mas que a nossa realidade é outra, né? Eu posso dizer, perto do que a minha mãe passou, eu posso dizer que eu sou e eu fui, em alguns momentos, uma mulher negra que tive alguns privilégios, mas outras pessoas não têm. E não é porque eu tive alguns privilégios que eu tenho que esquecer, que eu tenho que perder a minha empatia com o restante da minha comunidade. E por ter esse pensamento, que chegou um momento que eu passei a achar e acreditar que só trabalhando através de projetos sociais não era mais o bastante, entendesse? Não era o suficiente, né? Foi aí que começou a amadurecer a ideia, né, de participar mais ativamente da política e ir ao encontro do pessoal, porque eu queria fazer parte de um grupo onde que permitisse, né, que eu seja eu mesma com as minhas lutas, né, com que eu possa continuar acreditando que é possível, né, uma sociedade antirracista, uma sociedade com direitos iguais, porque na Constituição isso está escrito, né? Mas a nossa sociedade insiste em não enxergar isso. Então, se a Constituição ainda é, né, a, a Carta Magna do nosso país, que rege nosso país, por que algumas pessoas insistem com? Né? Então, eu pesei todos os prós e os contras, assim como na eleição, no ano passado, alguns partidos me procuraram realmente para saber se eu ia concorrer pelo PSOL, se eu não queria trocar de partido e coisa e tal. Respeito né, as pessoas que me procuraram, porque os que falaram comigo são pessoas que são minhas amigas, não é porque estão em outros partidos que não se pode ter uma amizade, e eu tenho essa questão, assim, as divergências elas devem ficar no campo político, né? Mas ainda o PSOL é o partido que me representa e é onde eu me sinto à vontade de também de trazer as minhas lutas para a pauta. sim, sim. Nesse ponto a gente concorda, né? Não que não concordemos nos outros, mas nesse ponto a gente concorda. Tanto é que estamos construindo o pessoal. E agora acho que falar, conversar, acho que precisa conversar muito, na verdade, mas aproveitar esse momento para a gente conversar sobre algo que eu sei que tem algumas pessoas que têm curiosidade, que é justamente o processo de 2020, né, dessa candidatura. A primeira vez na história de Pelotas que duas pessoas negras concorrem a uma chapa de prefeito e vice, né, duas pessoas de comunidade periférica, né, de vila, de bairro. E como é que foi para ti essa experiência?